Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Caçador para a reflexão do livro de Lucas, o capítulo 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Até aqui, no versículo 15. Então, pensando a respeito desses 3 versículos do capítulo 24 do livro de Lucas, a gente pode refletir sobre algumas coisas bem interessantes. O que tinha acontecido e sobre o que eles estavam pensando e refletindo. Eles estavam com um coração muito pesado, justamente porque os acontecimentos em Jerusalém os levaram a esse peso. Jesus havia morrido e sepultado, já fazia 3 dias. As mulheres tinham ido ao sepulcro de Jesus e não o encontraram. E esses 2 discípulos, eles estavam a caminho de Emaús. O que significa isso? Significa que eles estavam voltando à sua vida anterior ao acontecimento de Jesus nas suas vidas. E o interessante é que eles estavam com esse peso no coração porque todas as circunstâncias a respeito desses acontecimentos, a crucificação de Jesus, o sumiço do seu corpo e tudo mais, eles tiveram um caminho de pensamento que é muito comum para nós hoje. É pensar sobre as circunstâncias e refletir sobre aquilo que está à nossa frente, sem ter realmente a profundidade necessária para entender o que estava acontecendo de fato. Eles não refletiram no que os profetas haviam dito a respeito de Jesus, e por isso eu vou ler mais um pouco para a gente ter um contexto da Bíblia, porque a Bíblia, se você for pensar a respeito, para quem gosta de estudar mais profundamente, ela mesma se explica, ela mesma se completa. Então vamos lá, a partir do capítulo 14, o capítulo 15 diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este 3º dia, desde tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios
e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Então, é mais ou menos como a nossa vida, né? A gente nasce e cresce ouvindo muitas coisas, na maioria das vezes coisas negativas, a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos afazeres, a respeito de todas as coisas que a gente tem uma enxurrada de coisas acontecendo e circunstâncias que nos provam todos os dias. E a gente é acostumado a não enxergar profundamente. Então eu convido você a refletir sobre as palavras de Jesus a esses dois discípulos, porque eu creio que em seu coração pode arder novamente a palavra de Deus e você ter essa visão maior a respeito de Jesus, a respeito da sua vida e de como você vive. Eu creio que essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Convido você a refletir e andar novamente com Jesus, escutar as suas palavras, conhecê-lo mais profundamente. Vamos fazer uma oração e, após isso, vamos escutar um louvor para a honra e glória do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem mostrado a nós, Senhor. Seja conosco, que o Teu Santo Espírito guie-nos, ó Senhor, em nossas veredas e por onde andarmos, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, escutar a Sua voz na caminhada, Pai. E que arda em nosso coração, assim como ardeu no coração desses discípulos, ó Pai, que eram tão próximos de Jesus e que mesmo assim, num momento de crise, num momento de circunstâncias negativas, ó Pai, eles estavam cegos e não ouviam com o coração, não ouviam de maneira correta. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito intervenha em nossos corações e abra os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ver a Jesus, caminhar com Ele e fazer com que essa chama no nosso coração arda novamente. É isso que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
Mais uma vez estamos aqui, estudando as Escrituras, rogando a Deus que fale ao seu coração. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7. O texto bíblico diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe com a leitura da Tua Palavra e a meditação nela. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, ele se apresenta como fundamental para o entendimento de toda esta carta aos Colossenses. E ele tem uma recordação. A recordação aos leitores desta carta é que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, ou ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. O tema da carta aos Colossenses é Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. No mundo antigo se dizia Senhor para os donos de escravos. E também se dizia ao imperador, que era chamado o primeiro cidadão, ou príncipes, o primeiro cidadão. O primeiro cidadão era o senhor absoluto do império. No mundo judaico, senhor também poderia ser aplicado ao senhor de escravos, ao marido e principalmente, e acima de tudo, ao Deus de Israel. Então o apóstolo Paulo aqui, ele pode ter todas esses entendimentos, todas essas significações, mas ele está pensando principalmente em Jesus Cristo como um Senhor absoluto, o domínio, o poderio que Deus deu a ele. Para entender bem isto, nós precisamos voltar ao capítulo 1, versículo 15 a 20. Ali nós temos a descrição de como é que Jesus alcançou, ou como Deus deu a esse seu Filho a soberania das coisas. Então nós lemos o versículo 15 ao 20. Trata-se de um hino cristológico, em que Jesus é exaltado. A figura central deste hino é Jesus. Este, ou ele, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O texto é muito bonito. Ele é um hino que possivelmente é pré-paulino. Talvez alguma alteração Paulo tenha feito neste hino. Ele é pré-paulino porque ele era cantado nas igrejas. Os hinos eram cantados, não eram simplesmente poesia, mas era uma poesia cantada. E nos hinos também apresenta-se o ensino, a ortodoxia no caso. E aqui Jesus é apresentado de duas maneiras. Ele é o primogênito da criação e ele é o primogênito dos mortos, da ressurreição dos mortos. As duas coisas se relacionam. É muito importante nós fazermos esta ligação. Por quê? A redenção tem a ver com o fato de que a criação original de Deus foi deturpada, foi estragada, esboroou-se por uma decisão humana, justamente pela imagem de Deus, que era o ser humano. O ser humano foi o responsável, ainda que houvesse um agente externo, mas a decisão era dele, e ele decidiu
o ser humano em geral, afastar-se de Deus e colocar um Deus no lugar de Deus, a si mesmo. Quando nós olhamos a tentação de Adão e Eva, principalmente de Eva, o tentador diz assim, que não é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma fruta do paraíso? Ela disse, não podemos comer desta fruta, desta árvore. E ele diz, mas ele sabe que quando vocês comerem desta árvore, vocês serão como deuses. Aí está a expressão chave, serão como deuses. O que significa ser como deuses, ou como Deus? Significa ter a decisão, ou melhor, proclamar o que é certo e o que é errado. Em outras palavras, o ser humano vive essa tensão desde aquele tempo. É, na verdade, uma história teológica do ser humano, ou antropologia teológica, que diz o seguinte: eu decido se isso é certo ou se isso é errado. Eu faço a minha própria lei. Não me interessa o que Deus pensa, nem o que Deus quer. Então, houve uma independência do ser humano. Mas Deus não desiste do ser humano, e no seu plano eterno, Ele tem uma relação com esse ser humano e tem um momento específico em que Ele vai restaurar essa humanidade. Então, Jesus Cristo é apresentado inicialmente como primogênito da criação, mas não como o primeiro ser criado. O primeiro ser, ou vamos dizer, usando a linguagem típica, primogênito é o primeiro filho. Ele não é o primeiro filho da criação. Aí nós teríamos que olhar um pouquinho se é genitivo subjetivo ou genitivo objetivo, mas não interessa aqui neste momento para os nossos, o que é suficiente o texto que nós estamos lendo. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: Jesus é o dono da criação. Ele tem uma participação nessa criação, como mediador. Ele é mediador da criação. Ele pré-existe, ele é pré-existente a essa criação, mas ele tem uma atividade instrumental. Tudo que é feito, tudo que é criado, foi criado por intermédio dele. Então Jesus está na base do mundo, está na base de toda a criação. O feito de Deus é a criação. Então ele vai dizer que todas as coisas, visíveis e invisíveis, estas duas expressões são importantes porque os colossenses estavam querendo uma coisa típica de todo ser humano quando não se contenta apenas com o que é ensinado no Evangelho. Algo mais. Algo mais. A obra de Jesus Cristo, mais alguma coisa que eu tenha que fazer, mais alguma coisa que eu tenha que buscar. E se nós tivéssemos a possibilidade de contribuir com a nossa salvação, essa salvação já não seria domínio total de Deus. Então, quando ele diz principados e potestades sejam visíveis e invisíveis, ele está falando de experiências estáticas que os colossenses estavam sendo induzidos a ter. A outra expressão que aparece aqui, em outro lugar, é que ele é o primogênito da ressurreição, ele é primogênito dos mortos. Então ele também é aquele que inaugura uma esperança, que era simplesmente teórica inicialmente. Os judeus até hoje esperam a ressurreição dos mortos. Qualquer judeu, se você conversar com ele, ele vai dizer que haverá uma ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. Aí vem um grande dilema, porque o judaísmo tem a ressurreição dos mortos, o cristianismo tem, mas há um diferencial, que é que Jesus ressuscitou primeiro. E a ressurreição de Jesus já mostra que o judaísmo está certo, haverá uma ressurreição final e total de todos. Mas para inaugurar esse evento, Jesus ressuscitou. Em outras palavras, nós também, os que cremos, aqueles que creem, também ressuscitarão, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Jesus é o herdeiro da criação, por isso ele é o primogênito,
mas ele também é o herdeiro da nova criação. E aí nós temos as duas obras, a criação e a redenção. Deus redime a sua criação pelo feito, pelos atos de Jesus na cruz do Calvário e por ter ressuscitado o seu Filho. Ele completa essa obra. O que nós chamamos disso de plano da salvação. A obra da salvação que é aplicada a nós. E a maneira de adquirir essa salvação é crer que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, voltando ao texto inicial, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus. Foi um ato, um ato no sentido de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, é experiência pessoal, em que a pessoa confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz: se alguém confessar a Jesus como Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, este ou esta será salva. Então, a recepção de Jesus Cristo como Senhor e acima do império significa que Ele é o Senhor de toda a criação, Ele é o Senhor de toda a humanidade e vai construir uma nova sociedade que se chama Reino de Deus ou Reinado de Deus. O apóstolo Paulo, neste sentido, está dizendo nas entrelinhas o seguinte: vocês que estão buscando coisas a mais, vocês que estão tentados a acrescentar algo ao Evangelho, parem, cessem, fiquem com o que vocês receberam, não ultrapassem nem para a direita nem para a esquerda. Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo é suficiente. Não há nenhuma outra possibilidade de acrescentar coisas. Crer em Jesus. Mas crer mostra o início de uma carreira. E aqui o verbo usado e o verbo principal é andai nele. Esse é o verbo principal, é um imperativo e esse imperativo está no presente. Andem continuamente nele, naquele que vocês receberam. Não mudem, não transformem a sua fé. Continue com a fé como você recebeu. Andai nele. É uma expressão extremamente hebraica. Ela é do hebraico. Nós temos no Salmo 1 a respeito disto, né? Não andam. Quando se fala andar, tem a ver com caminho, comportamento. Então, como recebestes a Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele. Jesus é Senhor, então eu obedeço. E ele vai usar três modificadores desse verbo principal. Esses modificadores quer dizer, eles vão reforçar o verbo principal. O primeiro é radicados, é uma figura da flora, né, da biologia. Tem a ver com a árvore que está plantada, ou seja, ela tem raízes, ela está radicada, profundas raízes no solo. No caso, profundas raízes em Cristo Jesus, inamovível, seria isto. Muito difícil de ser arrancada. De uma vez foi plantada. A outra figura, a outra metáfora, vem da arquitetura, edificados. Enquanto que a árvore fica enraizada, o edificados tem a ver com uma edificação contínua. Parece quase uma contradição, mas não é. Edificados em Jesus significa que nós crescemos como tijolos que vão sendo colocados um sobre o outro, mas em termos do próprio ensino de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai dizer um pouquinho mais à frente, a respeito de como deve ser o procedimento do cristão. Então ele está falando de comportamento. Como vocês devem se comportar? Como um edifício que vai melhorando, vai se aperfeiçoando, vai sendo construído. Esta é a segunda figura. A terceira figura vem do cartório, podemos dizer isso. Confirmados na fé. O mundo antigo tinha o selo do imperador, o selo de uma pessoa importante que era colocado num documento e com a chancela sabia-se que aquele documento era verdadeiro. Não funciona diferente hoje nos nossos cartórios. Confirmados na fé, ou seja, você recebeu esse título, agora você não abre mão mais disto.
E ele vai mostrar que essa instrução não é nova. Então Paulo não promete apresentar nada novo. Então ele vai dizer, tal como fostes instruídos. Quem instruiu essa comunidade? Um cooperador dele. Paulo não fundou essa igreja. Quem edificou, quem ensinou esta igreja, a instrução veio de um homem, de um cooperador, de um evangelista chamado Epáfras. Epáfras fez o trabalho difícil de começar essa igreja, reunir as pessoas e falar sobre a fé cristã. E ela estava sendo alvejada por novidades. Isso é típico de segunda geração em qualquer lugar, em termos religiosos, em termos de fé. A segunda geração quer algo mais, não se contenta com aquilo que tem, precisa mudar, precisa avançar. Então ele diz, olha, mantenham-se, não mude, não arrede o seu pé, não se mova daquilo que você aprendeu. É isso que Paulo está dizendo aos seus leitores. E olha que as igrejas ainda eram bem pequenas, mas já estavam enfrentando esse tipo de concorrência de instrução. E ele encerra essa parte mostrando alguma coisa que deve temperar toda essa vida cristã de que Jesus é o Senhor, da obediência a Ele, ao andar nele, quando ele diz, crescendo em ações de graça. Ou seja, o contentamento deve ser constante. Nós devemos sempre abrir o coração a Deus e agradecer, porque foi justamente por não ter agradecido, não ter sido contente que o ser humano lá no paraíso abandonou o seu estado original. Então nós somos chamados constantemente a avaliar o nosso coração, mas não avaliar comparando com as pessoas, porque quando nós comparamos, nós sempre vamos encontrar uma pessoa melhor. Nós sempre vamos encontrar uma pessoa que tem mais. Nós sempre vamos ver pessoas mais habilidosas. Isso gera insegurança. Basta ver que a pessoa que é extremamente egoísta, ela se sente insegura quando ela encontra alguém melhor que ela. E isso é uma coisa típica do ser humano. Nós temos que vencer isto. Em outras palavras, nós temos que lembrar, olha, se existe alguém melhor que eu vou investir nessa pessoa. E há um ditado que diz, se você coloca alguém melhor que você para trabalhar para você, você é melhor que ele. Então, nisto tudo, nós aprendemos o seguinte. Em primeiro lugar, manter a fé em Jesus, confessando que Ele é Senhor. E o nosso mundo hoje passa por uma situação caótica, em que há vários senhores. Mas o maior Senhor é o próprio ser humano. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele colocou Jesus como Senhor. Ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Isso é muito importante. Mantermos firmes como árvores, como um edifício que cresce e que levou uma chancela da promessa de que Deus vai cumprir todas as coisas que fez mediante as Escrituras. E sempre velando, vigiando o nosso coração com ações de graças. Então, dito isto, eu convido a todos para refletir nisso. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da nossa vida? A resposta tem que vir de nós mesmos, de você. Deus nos abençoe.